E o Flamengo surpreende na escalação. Wesley de volta, Everton Araújo titular, Pedro Barrado, técnico do LDU, bota pressão toda sobre o time do Flamengo e Conselho Deliberativo é acionado para a criação de nova empresa. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que tá dedo no like e se inscreva, meu filho, porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim. Consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar da LDU hoje. Vai usar a calculadora e vamos classificar para a próxima fase da Libertadores. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, o Flamengo volta a campo hoje para enfrentar o LDU. Jogo decisivo. É uma final de campeonato antecipada. Por quê? Porque o Flamengo tem que vencer, usar a calculadora, fazer várias contas. Tem que, além de ganhar, não basta só ganhar, tem que ganhar e ganhar bem. 3-0 no mínimo, para quando enfrentar aí o Deportivo Táchira na próxima semana, sapecar de novo, ter saldo de gol. Por quê? Porque corre o risco dos três times aí. Central Córdoba, que já tem 11 pontos, LDU, que tem 8, e o Flamengo, que tem 5, terminar todos os quatro aí, todos os três no final da chave de grupos com 11 pontos. Então o saldo de gol será importantíssimo. E o Flamengo atento aí, mudou tudo e temos aqui a provável escalação. O Flamengo vai vir a campo aí, ó, com a escalação praticamente inédita. Então tem que pegar aqui a colinha, senão não vai. Provável escalação do Flamengo aí: Rossi no gol, como sempre, né? Não podia ser diferente. Wesley voltando na lateral direita. A dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandre na lateral esquerda. Everton Araújo é a surpresa no meio de campo, começando a volância. Lembrando que esse foi o último time aí treinado por Felipe Luiz no treino de ontem, que foi o último treino também. E do lado dele, De La Cruz. No ataque, começando ali o meio de campo mais ofensivo, né? De Arrascaeta. No ataque vem o Gerson, improvisado ali na ponta direita como sempre. Michael e Juninho. A surpresa toda é Juninho. Mas por que Juninho no lugar do Pedro? Porque o Felipe Luiz entende que tem que fazer uma marcação, uma pressão total desde o início, e o Pedro não consegue ser tão incisivo. Mas pode mudar essa escalação para hora do jogo? Claro que pode, porque isso é uma provável escalação. Esse foi o último time que o Felipe Luiz treinou ontem. No último treino dele ali, ele colocou esse time. Então pode mudar. Pode ser que o Gerson seja recuado, pode ser também que o Pedro esteja no lugar do Juninho, e pode ser até que o Léo Pereira seja adiantado ali para a parte da volância e o Danilo entre na zaga. Mas há aí quem diga que o Felipe Luiz não faria isso nessa mudança, colocando o Danilo e o Léo Ortiz adiantado como volante, porque assim ia desvalorizar o Everton Araújo. Mas você concorda com essa escalação do Felipe Luiz? Eu acho que ele tem que colocar o melhor para vencer, e o melhor seria até mesmo ele recuar o Gerson, colocar o Luiz Araújo no lugar do Gerson e no lugar do Juninho o Pedro. O time ficar bem ofensivo e poder explorar bem o ataque ali para fazer mais gols, que temos que golear. Essa é a verdade. Meus amigos, o técnico da LDU causou uma polêmica aí. Porque olha só, ele deu uma entrevista coletiva. Nessa entrevista coletiva, ele colocou assim, que para eles tanto faz. Ele deu a entender isso. E que a obrigação de ganhar é do Flamengo. Vamos ver lá, abre aspas. Ó. O Flamengo precisa vencer a LDU nesta quinta-feira no Maracanã para seguir vivo na Conmebol Libertadores 2025. O técnico do time equatoriano, Pablo Sanches, acredita que essa obrigação pode gerar nervosismo nos jogadores do Flamengo. Conhecemos bem o Flamengo, sempre jogam para ganhar, mas agora com a situação do grupo, é obrigação vencer. Estamos falando de uma equipe de muita qualidade, de muito talento e experiência, mas entendemos que se em algum momento o resultado não for favorável, podem entrar em certo nervosismo, comentou Pablo Sanches em entrevista coletiva nesta quarta-feira e ontem. Na entrevista ali, ele deixou bem claro que se caso passar ali 15 minutos, o Flamengo não tiver feito gol, o Flamengo vai entrar em desespero e não vai conseguir o placar que deseja. E ele tem uma certa razão nisso aí. Eu discordo com ele porque o nosso time é muito forte, mas ele tem uma certa razão. Por que ele tem uma certa razão? Porque o próprio Felipe Luiz falou, quando a gente faz gol cedo,
as coisas mudam. E quando demora a fazer o gol, a gente fica com dificuldade. Isso já aconteceu em algumas partidas. O Flamengo não pontuou. O Flamengo fez apenas um ponto, não conseguiu somar gols. E hoje tem que ser diferente. Tem que começar bastante forte ali. Por isso que ele está colocando o Juninho para ficar com a marcação alta e fazer gols. Lembrando que o artilheiro da temporada não é o Pedro, é o Arrascaeta, que vai estar em campo. Mas eu ainda assim prefiro o Pedro. E você? Só que tem outro detalhe aí. O Flamengo passou 15 minutos, não conseguiu fazer o gol. Aí tem que entrar a experiência em campo. Aí precisa exatamente do Gerson, precisa do de Arrascaeta, precisa do Alexandre, precisa do Danilo, que são jogadores mais experientes, para cadenciar e saber encontrar o caminho do goleiro. Porque o Flamengo hoje tem que fazer no mínimo, falar assim, placar muito baixo, 2. Mas eu espero que seja 3-0 para o Flamengo. Jogo em casa. O Flamengo não conseguiu golear ninguém na Libertadores. Está com muita dificuldade na Libertadores. Isso aí pode ser muito preocupante. Porque se o resultado não vier um resultado elástico assim, o Flamengo corre o risco de cair na fase de grupos. Será um vexame, uma vergonha histórica. Por quê? Porque o elenco mais caro, o segundo elenco mais caro da competição é o do Flamengo. O terceiro elenco mais inchado, que tem mais jogadores, é o do Flamengo. E o Flamengo cair na fase de grupo será uma vergonha histórica. E lembrando, ontem, por exemplo, o Botafogo conseguiu vencer o Estudiantes dentro de casa. Botafogo o tempo todo correndo com velocidade, jogando ali para vencer, cheio de raça, cheio de vontade, sendo que o Botafogo tem um elenco menos qualificado, tem mais jogadores, mas tem um elenco menos qualificado. Eles não têm um centro de treinamento que seja a metade da estrutura do Flamengo, é um centro de treinamento bem mais fraco. Estão num time que tem bem menos torcida e ainda assim jogam com raça. Isso que está faltando no Flamengo. Então o Flamengo hoje tem que jogar com raça, com vontade, para trazer esse placar. Não pode deixar as coisas encaminhar de qualquer jeito. E outra informação que a gente tem aqui é que saiu aí as imagens do manto 1 e do manto 2. Olha só. Exclusivo. Veja a projeção do manto 1 para 2026. Detalhes: 5 listas. Tem 5 listas. 3 pretas e 2 vermelhas. Primeira e última pretas. Gola, polo fechado, mangas pretas, sem detalhes. 3 listas Adidas em vermelho, o CRF com estrela amarela e o Adidas em branco. Então veja o detalhe aí, tudo novinho, tudo bonito. Eu até gostei. E você, o que você achou? E o manto 2 também, ó, exclusivo. Veja os detalhes do manto 2 para 2026. Predominantemente o branco, predominantemente branco, listas vermelhas e preta, altura do peito. CRF Adidas no mesmo tom de vermelho, da faixa da gola olímpica da cor branca, sem detalhes, mangas sem detalhes, toda branca. Então ficou dessa forma aí, ó. Dá para acompanhar aí, né? Ficou bem bonito, bem legal. E outra situação que está acontecendo aqui é que o BAP convocou aí o Conselho Deliberativo. O que está acontecendo? O Flamengo vai para os Estados Unidos, lá a taxação está muito alta, chega a 46%. Uma empresa cai para 21%. Então o BAP quer fazer isso aqui, ó. Importante: presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, levará para o Conselho Deliberativo a avaliar a criação de uma empresa nos Estados Unidos como duração temporária. Com a taxação do governo Donald Trump, os clubes podem pagar até 46% de impostos com as premiações. Com a empresa, diminui para 21% de acordo com o dirigente. A FIFA vai adiantar o primeiro pagamento para o dia 29 de maio, ou seja, a estratégia é reduzir o prejuízo do Flamengo pelas regras dos Estados Unidos. Então está correndo atrás, correndo contra o tempo, tentando de todas as formas abrir essa empresa. Parece que o tempo está meio apertado. Se conseguir, vai ter um lucro aí de mais ou menos 25% a mais. Então, lembrando que a premiação total acho que chega a 115 milhões de dólares. Imagina o Flamengo ganhar esse dinheiro em 700, mais ou menos 700 milhões de reais. Que bolada, hein? Aí a projeção de 1,5 bilhão por esse ano iria para 2 e cacetada, 2.200. Então seria uma baita, né, quem ganhar esse Mundial, tomara que seja o Flamengo. Será uma grana muito boa. E assim segue o baile, ó. Calculadora na mão. Com a vitória do Cetal Córdoba sobre o Deportivo Táchira,
a vida do Flamengo na Libertadores está assim. Necessidade de bater o LDU, o ideal com placar por 2 ou mais gols. Caso vença a LDU por 2 ou mais gols de diferença, o Fla só precisa derrotar o Deportivo Táchira na última rodada por qualquer placar. Ou seja, se o Flamengo fizer 3 hoje, né, que eu acredito que dá para fazer, se ganhar do semana que vem de 1 a 0, tá show de bola. Mas e hoje? Hoje tem que ganhar de qualquer jeito, nem que seja de 1 a 0. Aí goleia na semana que vem. Mas hoje, se o Flamengo goleasse, seria o ideal. Então, se ganhar a LDU por 1 gol de diferença, o Flamengo precisará vencer o Deportivo Táchira na última rodada por pelo menos 2 gols de diferença para não precisar do resultado da LDU contra o Central Córdoba. O ideal é o Flamengo meter uma goleada hoje e meter uma goleada semana que vem e a LDU vencer o Central Córdoba, que o Flamengo passa em primeiro. Mas a verdade é que se o Flamengo passar, já tá bom demais. Tem que passar, gente. A situação não tá fácil. 2019 foi difícil também, mas a gente passou em primeiro e fomos campeão. Esse ano corre o risco de passar em segundo. Se passar em segundo e ser campeão, show de bola. Não teremos do que reclamar. Essa é a verdade. Mas segue o baile, tudo acontecendo no seu devido tempo e vamos pra cima pra vencer. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo juntão e fui. Valeu, amigos.